Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Simvex. Eu sou Kelly Eires, estou aqui com a Ibis Lourenço, nós somos voluntárias e professoras da instituição. E nós estamos aqui hoje para debater com vocês o tema Qual o seu propósito de vida? Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos especiais agora no final do ano que a Simvex está promovendo com o objetivo de facilitar e promover a reflexão em relação ao balanço desse último ano, né? 2020 está encerrando, e ajudar nas prospectivas e planejamentos para 2021. Mas levando em consideração a aplicação da técnica da INVEX, as áreas da vida e a conexão com o Max Planejamento Invexológico. Um monte de palavrão aí que a gente está trazendo, mas a gente vai aprofundar um pouquinho desses temas ao longo do vídeo. E vocês também podem acessar os nossos materiais e conteúdos no site da Simvex, www.asimvex.org, e nas nossas redes sociais, em que vocês vão conseguir aproveitar e aprofundar os conteúdos que a gente tem disponível. Tudo bem, pessoal? Então, se você é novo aqui no canal, a Simvex é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com foco no voluntariado para divulgação e disseminação da técnica da inversão existencial. Essa é uma técnica de vida que tem como objetivo com que a consciência consiga aproveitar ao máximo possível essa oportunidade evolutiva, né? Então, a gente pensa e parte do princípio que a consciência, ou seja, cada um de nós, não precisa chegar até o final da vida para começar a pensar no sentido da vida, como ela pode ajudar as outras consciências, como ela pode utilizar os recursos que ela tem em função da assistencialidade. Então, a gente parte do princípio que desde jovem, principalmente aí no que a gente trabalha aqui com a técnica da INVEX, né? Desde antes da maturidade biológica, ou seja, antes dos 26 anos de idade, a consciência já no auge do seu vigor, né, energético, de força física, começar a pensar na assistencialidade e na tarefa do esclarecimento desde cedo. Então, a gente vai fazer uma reflexão sobre a otimização dessa vida para o aproveitamento máximo dela. Então, nada mais oportuno do que a gente aproveitar esse holopensene, né? Ou seja, esse clima de final de ano para fazer essas reflexões em relação ao que já passou e começar a se planejar o que vem pela frente. Então, é nesse contexto da técnica da inversão existencial que a gente vai direcionar toda a nossa discussão aqui. Então, a gente faz o convite para que vocês exerçam a criticidade de vocês, reflitam sobre as informações que nós estamos colocando aqui, se faz sentido na sua realidade, e se fizer, coloque em prática, né? Experimente, tenha suas próprias experiências. Valeu, pessoal. Olá, pessoal. Então, como a Kelly comentou, a gente está nessa série especial de vídeos, né? Que a gente vai desde essa revisão 2020, então parar, fazer um balanço evolutivo do que passou. E aí, nessa linha de raciocínio de quais que são os próximos passos para a gente fazer esse planejamento 2021, como a Kelly disse, a gente tem um contexto maior desse planejamento. Não é só um planejamento do ano, mas é um planejamento do ano dentro daquilo que você se programou mais macro, do seu planejamento mais macro de vida. Então, essa live é a primeira das que tratam de planejamento. Então, vai ter o planejamento 2021, essa sobre propósito, um planejamento mais amplo. A gente vai ter depois sobre o planejamento das metas do ano, propriamente dita, e depois mais uma sobre rotina, sobre como colocar essas coisas em prática no dia a dia. Então, se você perdeu a balança 2020, olha lá essa da revisão e depois olha a sequência a partir das próximas também para ter essa visão de conjunto. E aí, gente, para a gente começar, então, essa reflexão, um primeiro ponto para a gente, uma primeira pergunta para a gente pensar é o que você quer para a sua vida? Então, essa parece uma pergunta bastante simples e óbvia, mas só que muitas vezes a gente vai vivendo a vida sem fazer uma reflexão mais profunda sobre o que a gente quer, qual que é o direcionamento que a gente quer dar para a nossa existência humana. Essa vida entre tantas outras que a gente já passou e ainda vai passar. E aí é nesse sentido que a gente começa a entender essa questão do propósito. Então, para a gente entender um pouquinho o raciocínio, o que vem a ser propósito? Então, eu peguei aqui uma definição do dicionário Sacconi, algumas acepções, são 3 acepções para a gente começar a entender um pouco melhor do que a gente está falando. Então, a primeira acepção, ela diz que o propósito ele tem a ver com a intenção de fazer ou conseguir alguma coisa, uma vontade, um intuito de algum projeto que você queira realizar.
Pode ser também um fim ou um objetivo que se pretende, no sentido de finalidade, intuito, novamente, ou uma meta mais macro, certo? Ou também ser um assunto ou matéria daquilo que a gente está tratando, daquele tema principal, do escopo ali que a gente está conversando. E aí, nesse sentido, gente, o que acontece? O que isso tem a ver, qual que é a questão do propósito de vida? Então, quando a gente está falando de um propósito de vida, tem a ver com aquela intenção, aquele principal objetivo, o principal sentido dessa sua vida. Então, em vez de você simplesmente pensar nas questões de como é que vai viver, casar, crescer, ter filhos, enfim, esses propósitos mais humanos, a gente começar a ter essa reflexão sobre um propósito mais macro. Então, esse é um tema que nos últimos anos tem sido bastante recorrente na própria sociedade convencional, na sociedade intrafísica que a gente fala, e aí já tem uma série ali de questões, você coloca no YouTube, pesquisa no Google, já tem bastante material. Você já viu, Kelly, coisas nesse sentido? Assim, qual que é a linha que a gente encontra assim, mais convencional quando se fala de propósito? Olha, hoje em dia a gente vê muitas coisas na psicologia, o próprio coaching, né? Tem o coaching de vida que a gente chama hoje, né? Que é uma área do coaching que se especializou na pessoa refletir sobre o propósito da vida, como que ela vai direcionar a vida dela para alcançar esses objetivos, né? E aí, uma coisa assim que eu vejo muito comum quando a gente trata de propósito de vida, com essa lógica mais intrafísica, mais humana, mais no sentido da vida material, geralmente é muito associado assim com um sonho pessoal que a pessoa tem. Então, qual que é o sonho que você quer realizar? É muito tratado o propósito nessa linha. Ou no sentido de vocação / profissão, muitas vezes tem a ver com essa questão profissional, então qual que é a carreira que você quer construir. E aí, nesse sentido, que a Invex e o paradigma consciencial trazem um contraponto, uma visão diferente, mais ampla sobre essa questão de propósito. Então, quando a gente trata dentro do paradigma consciencial, o primeiro ponto de diferença é que você é uma consciência. Você não é apenas um ser humano com esse corpo de carne e osso. Você é mais do que isso. Você se manifesta através desse corpo quando está nessa dimensão humana, mas você é uma consciência. E ser uma consciência implica que você é uma consciência multidimensional, ou seja, a gente vai ter várias dimensões que a gente pode se manifestar. Então, a gente estava numa outra dimensão antes de nascer e vai continuar se manifestando em outra dimensão extrafísica depois que a gente morrer, depois que a gente descartar esse corpo físico. Você é uma consciência multiexistencial, ou seja, você passou por várias existências humanas, várias vidas humanas. E quando a gente vê nesse contexto mais amplo, que a gente passa a se refletir de uma forma mais precisa, assim, de qual que é, então, o propósito da vida humana. Qual que é o sentido da vida humana? Como que eu vou descobrir o meu propósito específico de estar aqui nessa jornada na dimensão intrafísica? E aí o propósito, sob a ótica do paradigma consciencial e da própria Invexis, ele vai assumir muito essa questão da evolução. Então, as consciências, elas vêm para essa dimensão humana para evoluir, para se desenvolver. Então, o seu propósito, ele está relacionado com a sua evolução enquanto consciência, a sua evolução consciencial. E aí, isso traz um outro aspecto que é também singular no paradigma consciencial, que é a questão do curso intermissivo. Então, pensa na seguinte hipótese: você considera a possibilidade de ter planejado a sua vida antes de nascer? Então, na Conscienciologia, a gente admite essa questão de muitas consciências, algumas consciências, quando elas estão antes se preparando para essa vida humana, elas passam por uma série de atividades, uma série de ações práticas e uma série de planejamentos, ali assessorado, acompanhado por consciências mais evoluídas, que a gente denomina curso intermissivo. Então, esse propósito de vida, dentro da Conscienciologia, ele ganha essa perspectiva do curso intermissivo, dessa preparação. Você planejou a sua vida humana. Então, não é que o seu propósito de vida é só um sonho, ou uma vocação, ou um processo assim de destino. O seu propósito de vida tem a ver com o que você se programou para fazer, o que você
se responsabilizou para fazer. Então, isso ganha uma ótica mais da autorresponsabilização sobre como que você vai aproveitar, como que você vai direcionar as suas ações nessa vida humana. E aí, além disso, nesse curso intermissivo, você vai preparar essa vida humana, ou seja, você vai programar as atividades, os compromissos assistenciais que você quer realizar, as mudanças conscienciais, os aspectos que você quer evoluir, fazendo essa planificação do qual que é o seu propósito, qual que é a sua missão nessa próxima vida humana. Então, visto isso, gente, se você quiser se aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais, eu recomendo que você entre lá no site da Synvexis, que tem um artigo justamente sobre qual o seu propósito de vida, onde explica detalhadamente essa lógica que a gente está colocando, desde essa lógica da evolução consciencial, esse princípio evolutivo, a questão do curso intermissivo e como que você programa o seu propósito de vida. Então, o link vai estar aí na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha nesse artigo com mais calma. E aí a gente pode começar a definir melhor o que é essa programação existencial, né? Então, aqui eu trouxe uma definição que o professor Valdo Vieira, que é o propositor desse termo, né, programação existencial, sob a ótica da conscienciologia, que a programação existencial é a programação específica de cada consciência intrafísica, ou seja, cada um de nós, em sua nova vida nessa dimensão humana, planejada antes do renascimento somático, ou seja, a ressoma da consciência. Foi exatamente isso que a Ibis falou, né? Então, antes de renascer, eu planifico a minha existência considerando o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso desempenhar, né? Então, esse é um fator extremamente importante para a gente enfatizar, que é essa questão da autolucidez em relação ao qual é o nosso projeto, ou nossa programação de vida, né? Então, a Ibis comentou ali da relação que se tem quando a gente vê nesses vídeos, nesse material na internet, dessa relação com a vocação, com o destino, muitas vezes tem uma associação com a profissão. E quando a gente está falando em programação existencial, a gente está falando dos projetos a maior que a pessoa vai desenvolver ao longo dessa existência. Ou seja, o que eu preciso de deixar e de deixar de legado, qual é a contribuição que eu vou trazer aí para a humanidade a partir dos meus talentos enquanto consciência, ou seja, você. Quais são os seus talentos? Quais são as contribuições? Ou quais são os aspectos que você precisa desenvolver nessa vida, considerando que essa é uma oportunidade ímpar, né? Ou seja, nós já nascemos e renascemos ao longo de uma série de existências, mas essa é a oportunidade que a gente tem de, com lucidez, aproveitar ao máximo essa condição e aproveitar aí a técnica da Invex, que é a técnica que a gente vem discutindo, né, ao longo dos nossos trabalhos, e o próprio vídeo anterior já explicou um pouco mais sobre essa questão da Invex, que vai nos facultar ou possibilitar atingir ou alcançar a nossa programação existencial. Eu acho que alcançar é um pouco difícil, que não é como se a gente fosse chegar num cume e atingir isso, mas a construção que nós fazemos ao longo da vida que vai permitir alcançar uma série de objetivos evolutivos e assistenciais. Vamos passar para frente? E aí, esse livro é o Manual da ProEx, eu sugiro a leitura para vocês, é um livro que vocês conseguem encontrar facilmente na própria Editares, eu acho que ele já tem disponível, se eu não me engano, para acesso. E aí, a gente pode deixar o link aqui na descrição do vídeo também, desse livro, para quem quiser acessar. Excelente, Ibis. E aí, vocês podem acessar e lá vão ter alguns questionamentos que são bem interessantes para começar a refletir sobre essa condição da programação existencial. O primeiro questionamento se refere ao processo da autoconsciência. Vamos lá? Se puder dar uma... Então, como que é isso? Eu sou autoconsciente da minha ProEx? Tá, então a gente está fazendo aqui uma discussão de que a consciência ela é multiexistencial, né, multidimensional, como a Ibis explicou no início. Então, se eu considero essa realidade da consciência, ou seja, a consciência em si não morre, ela passa por diferentes experiências, né? Será que eu estou lúcido para a existência de alguma programação existencial? Segundo, será que eu já identifico indícios da ProEx na minha vida? Ou seja, será que a partir das escolhas,
dos ganhos, dos aportes, os recebimentos que você teve na sua existência, ou seja, nessa sua vida? Será que eles já não indicam algum caminho, alguma diretriz que existe algo maior que você pode desempenhar? Por exemplo, o que a gente pode pensar nisso? Quais foram os recebimentos que você teve? Ou seja, quais foram as oportunidades, às vezes, de estudo, de amadurecimento, de viagens, de contato com pessoas que foram exemplos e que foram importantes no seu desenvolvimento enquanto pessoa? Então, todos esses fatores nós podemos identificar como aportes ou fatores que vão promover o nosso amadurecimento, o nosso entendimento, a nossa mudança de perspectiva de vida. Então, são algumas variáveis que podem nos ajudar a verificar esses indícios de uma possível programação de vida ali já desde cedo. Um outro questionamento que a gente pode fazer é: qual a minha pressuposta ProEx? Ou seja, se eu considero possível fazer esse planejamento antes do meu renascimento, se eu já identifico que existem alguns indícios de que eu tenho recebido uma série de possibilidades ou de reflexões ou de encontros de destino, aí se a gente puder usar essa expressão, né, na sua vida, como que eu posso pensar qual seria esse projeto ou essa programação a ser desenvolvida? Então, a gente começa a aprofundar nesse nível de questionamento e reflexão em relação ao ProEx. Um quarto questionamento seria: eu estou no caminho para realizar a minha programação existencial? Ou seja, se eu tenho uma pressuposta, né, eu considero como hipótese a possibilidade de ter um projeto e um propósito de vida que leva em consideração essas variáveis do paradigma consciencial, se a gente colocar assim, né? Consciência se manifestando além dos interesses da dimensão intrafísica, ou seja, não é só a questão profissional, não é só a questão da aquisição do patrimônio, né? Você, enquanto sentido e geração de significado para a sua vida. Então, as escolhas que você faz hoje no seu dia a dia são coerentes com a possibilidade de um projeto ou de um propósito de vida? Ou você sente que você está fazendo mais do mesmo, que você está numa condição de robotização, que é o que a gente chama, né? Você vai para a escola, volta, tem o seu lazer e fica ali na roda do ratinho, né? Naquele mesmo lugar, fazendo sempre a mesma coisa, sem ansiar por algo a maior, ou seja, sem colocar os seus talentos em prática. Então, essas são algumas variáveis para você refletir. E um último questionamento que a gente pode fazer é: considerando que eu tenho, né, um projeto de vida, uma programação existencial, considerando que eu posso estar ou não nesse caminho, será que eu estou no cronograma certo? Ou seja, se a gente pensa numa vida média, né, de 70, 75 anos, né, considerando a expectativa de vida, tudo que você gostaria de desempenhar ao longo dessa vida, você acha que você está no time certo? Ou seja, se você já está com 20 anos, se você está com 30 anos, né? Você acha que você já conquistou o que precisava ter conquistado nessa faixa etária? Ou seja, dentro do que você tem já de possibilidades, das coisas que você já conseguiu desenvolver, dos seus projetos e objetivos pessoais, você já conquistou aquilo que precisava ser conquistado até agora? Essas conquistas vão te oportunizar a alcançar novos patamares adiante? Então, essas são algumas das reflexões que vão nos ajudar a começar a fazer a ponte desse balanço que a gente já fez no vídeo passado, né? Não só em relação ao ano que está encerrando, mas em relação à nossa vida. Se a gente quiser, a gente pode ampliar esse nível de reflexão. E aí, como que a gente faz isso para unir com essa reperspectivação e reprogramação do ano que se inicia? E não só isso, né? A gente está considerando o ano, mas só como um exemplo do que você pode fazer em relação à sua existência e a conexão com esse max planejamento, ou seja, uma visão a maior da sua programação de vida no que se refere aos próximos anos que você tem aí adiante. Ou seja, 2021 é só um ano, né? Então, essa noção de que o planejamento desse ano tem que estar conectado com o seu planejamento maior é o que vai facultar você a alcançar os seus objetivos de vida, né? E aí a gente pode entrar em duas fórmulas que vão ajudar você e cada um de nós aqui a identificar esses elementos ou essas diretrizes, os indícios dessa programação existencial. Então, a primeira fórmula que a gente pode colocar como um exemplo, e aí já entrando nesse tom mais prático que o vídeo de hoje se propõe, é você refletir sobre os seus traços pessoais. Então, uma atividade que você pode fazer é pegar uma folha em branco
e colocar uma linha no meio, né? E você fazer uma separação entre os seus trafores, ou traços força, potencialidades, todos os seus talentos, e os seus trafares, ou traços fardos, ou seja, as suas vulnerabilidades, as suas dificuldades. O que você percebe que você tem de dificuldade na sua vida? E a dificuldade, eu não estou me referindo aqui a dificuldade financeira, ou uma dificuldade mais material, mas no sentido da sua manifestação mesmo. O que você percebe que ainda é imaturo em você? Por exemplo, a pessoa que é perfeccionista, esse perfeccionismo pode gerar uma série de dificuldades na aquisição e no desenvolvimento das metas dela. Então, esse é um exemplo de traço fardo. Um traço força, um talento que a gente pode colocar. A intelectualidade, ou seja, a intelectualidade é um instrumento que pode ajudar a pessoa a adquirir mais conhecimento, ampliar a cultura geral, ou seja, esse é um fator que vai fortalecer a consciência e vai permitir que ela alcance uma série de outros objetivos. Então, na medida que a consciência, ou seja, que você coloca no papel e consegue fazer essa confrontação entre os seus talentos e as suas dificuldades, você começa a refletir e ampliar o seu conhecimento acerca de si mesmo. E essa confrontação, esse conteúdo, vai dar uma diretriz ou um indicador do que você precisa fazer, no sentido do que você precisa aprimorar em relação a você mesmo, ou seja, você precisa avançar em uma série de áreas e estruturas da sua vida, e quais as ferramentas que você já possui desenvolvidas que vão te facultar a superar essas variáveis, né? E aí, quando a gente está pensando nessa confrontação, é para ampliar o seu nível de entendimento sobre si e você começar a enxergar os indícios da sua conduta, do seu mecanismo de funcionamento pessoal que vão ajudar nessa identificação das diretrizes da sua programação de vida. E uma segunda fórmula que a gente pode colocar é a fórmula da retribuição pessoal. Então, lá um pouquinho antes, eu falei que você poderia começar a avaliar quais foram os seus recebimentos, né? Então, quando a gente fala em recebimento, como eu falei antes, a gente pensar em tudo que você já recebeu nessa vida, que pode ter sido um exemplo, um amigo, né? Alguém que fez uma grande diferença na sua vida, que te ajudou a enxergar as coisas de um modo diferente. Pode ser uma herança, pode ser um recurso financeiro, né, que você recebeu, que de alguma forma você teve acesso à educação, né, à saúde. Isso tudo são exemplos de recebimentos que podem indicar qual é o nível de retribuição que você precisa dar. E quando a gente está falando de retribuição, é retribuição em termos assistenciais, né? Não necessariamente se eu receber dinheiro, eu vou dar dinheiro. Não é isso que a gente está trazendo aqui. Mas é a reflexão do que você pode fazer a partir desse entendimento daquilo que você já recebeu e começar a associar com esse propósito de vida, ou seja, o que eu posso fazer para retribuir todos esses recebimentos? Então, são algumas das reflexões que vão começar a te ajudar a ampliar essa noção de propósito para além de uma vocação, para além de uma profissão somente, e como essas outras variáveis da sua vida vão poder convergir para a execução desse propósito, desse sentido de vida, a partir da programação existencial, que é o foco que a gente está trazendo aqui. Vamos passar para o próximo? E aí, gente, faz todo sentido a gente começar a refletir sobre quais são as características ou as premissas que vão embasar o desenvolvimento dessa programação existencial. Então, a gente está levando em consideração aqui as leis racionais da PROEX, que também estão lá no livro, o Manual da PROEX. Então, dentre as 14 leis que o professor Valdo propõe, ele explicita, na verdade, né, a partir do entendimento que se tem sobre o que representa a programação de vida, nós elegemos 4 leis aqui para discutir com vocês. Uma delas é a evolutividade, a Ibis já falou lá no início, né, que toda PROEX leva em consideração a evolução da consciência. Então, parte do princípio de que, ao pensar na sua programação de vida, você vai elaborar o seu processo de evolução e crescimento pessoal, ou seja, aproveitar essa existência para o seu crescimento, e essa programação também vai levar em consideração o seu nível evolutivo, ou seja, quais são as suas capacidades de atuação. Então, é uma programação que leva em consideração essas características. Intransferibilidade, ela é intransferível, ou seja, a sua programação é única, é invulgar, tem a ver com você.
com as suas características pessoais. Então, não dá para dizer, não, eu não estou a fim de fazer a minha programação de vida, eu vou dar para a Ibis assumir esse papel. A Ibis, infelizmente, não vai conseguir fazer isso, porque nós somos diferentes uma da outra, nós temos características diferentes. Claro, cada um tem a sua contribuição e tem o seu papel a desempenhar. Então, não dá para deixar a minha responsabilidade para a Ibis fazer esse trabalho, né? Então, a gente tem que levar em consideração isso. Então, na hora que a gente pensar no propósito de vida, a gente pode pensar o que é aquilo que eu tenho responsabilidade que só eu posso realizar a partir das minhas características. Então, essa é uma reflexão que pode ajudar. Assistencialidade, que é a base do que a gente vem discutindo no contexto da Invex, que é, eu vou antecipar a assistência para quê? Né? Então, a base da programação existencial está na realização da assistência, é a assistência para si e a relação da assistência com o outro. Né? Então, essas são variáveis para a gente levar em consideração. Então, quando a gente está falando de ProEx, necessariamente a gente está falando em realização de assistência. E essa assistência ela pode ser de diversas formas, cabe a cada um começar a identificar quais são as suas afinidades, quais são os seus talentos que vão promover ou favorecer algum tipo de assistência específico, tá? E por último, a gente tem a compatibilidade. O que é isso? A minha programação de vida, a sua programação de vida, vai ser coerente com os seus traços, com o seu temperamento, né? Ou seja, qual a minha forma de funcionar? Então, eu falei um pouquinho lá do traço do perfeccionismo, né? Então, eu tenho esse traço do perfeccionismo, eu tenho que brigar com ele. Então, como que eu vou lidar com isso para que eu consiga executar aquilo que eu preciso fazer? Se eu ficar presa, por exemplo, a detalhes, a querer aparecer ou realizar algo de uma forma perfeita, as coisas não vão acontecer nunca, né? Então, é uma variável que eu preciso levar em consideração na hora de executar os meus traços. E provavelmente é um traço que eu preciso superar nessa existência para que isso não comprometa outras pessoas e a própria evolução, né? Então, esse é só um exemplo de um traço que poderia ser considerado nesse processo. Então, a gente trouxe aqui só 4, lá no livro tem 14 leis que são bem interessantes para refletir, tem a ver com essa questão do processo da assistencialidade, da cosmoética, não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas a cosmoética é o que a gente chama de ética universal, que leva em consideração a realidade de todas as consciências, né? Então, a ProEx, ela está relacionada com essa noção, ou seja, não existe ProEx que, para ela acontecer, eu preciso que a outra ProEx não ocorra, não sei, existe uma noção de intercooperação entre as programações existenciais. Então, essas são algumas leis que vão ajudar a gente a refletir e entender um pouco mais sobre como funciona essa noção da programação de vida. Eu acho que a gente pode passar para o próximo. E aí, gente, entra a questão da Invex que a gente estava falando. Então, no início, eu falei lá que a Invex é uma técnica de vida, é uma técnica de viver. Então, quando a gente leva em consideração esse planejamento máximo da vida, que a técnica da Invex se propõe, é para a execução da programação existencial, ou seja, com o foco com que eu alcance ou construa a minha programação de vida, eu vou organizar a minha estrutura da vida para eu conseguir alcançar essa programação existencial. Ou seja, desde cedo eu vou pensar nas minhas escolhas, nas minhas prioridades, nas minhas metas, com foco na realização da programação existencial, que tem a ver com a otimização da vida, ou seja, quanto antes eu consigo executar e adquirir um certo nível de maturidade, de discernimento, de autocrítica e de crítica em relação à sociedade, ou seja, começar a pensar por mim mesmo para fazer escolhas cada vez mais lúcidas, maior vai ser a possibilidade de eu estar atento e lúcido para a minha programação de vida. Ou seja, se eu estou me planejando, estou conseguindo executar esse planejamento, eu consigo minimizar os erros, os desperdícios, as repetições desnecessárias, ou seja, eu vou priorizar o meu tempo de uma maneira adequada. Ou seja, ao invés de eu maratonar uma série de Netflix, se eu acho que eu preciso desenvolver a minha cultura geral, por que não ler um livro? Por que não priorizar o desenvolvimento de gestações conscienciais, a produção de livros que serão esclarecedores em relação à realidade da consciência,
do que desperdiçar o meu tempo com microinteresses, com videogames ou outras coisas. Então, esses são só alguns exemplos de uma forma de desperdiçar o tempo que vai comprometer a forma como a consciência vai lidar com as suas escolhas mais evolutivas, que é o objetivo da gente estar discutindo aqui hoje. Bom, gente, eu acho que agora a gente vai trazer algumas dicas bem práticas de como a gente conectar esse propósito mais macro com o seu planejamento. Então, para isso, a gente vai trazer algumas dicas para ajudar a clarear mais esse propósito e também um maxi planejamento para que você consiga ter essa visão de conjunto do que você quer para a sua vida, como que você vai estruturar essas etapas, para também depois você conseguir para o planejamento mais micro de 2021. E é isso que a gente está falando. Muitas vezes a gente fica nessa preocupação de planejar o ano, e aí fica naquela roda lá dos hamsters, como a Kelly comentou, porque a gente às vezes perde essa visão de conjunto de qual que é a linha, a condução que a gente quer levar de planejamento de um ano para o outro, por isso que a gente está fazendo essa contextualização mais macro. Mas antes de a gente entrar nessas dicas mais práticas, pessoal, a gente tem pergunta já, né? Vocês querem colocar aqui a primeira, aquela do Saler? Então, essa pergunta que a gente recebeu do Saler via as redes sociais, ele pergunta o seguinte: como identificar o propósito de cada ano e inseri-lo dentro de um maxi planejamento maior? Primeiro ponto, Saler, é que o propósito, ele é mais macro, ele tem a ver com aquela finalidade, aquele intuito, aquele objetivo central dessa existência humana. Ele está muito relacionado com a Proexis. Portanto, a ideia é que o propósito ele não seja tão mutável de um ano para outro. E essas vezes é um erro de abordagem que muitos materiais mais intrafísicos acabam trazendo. Então, você tem um propósito ali daquele projeto, e aí depois você, por exemplo, quer a faculdade. Aí você termina a faculdade, já muda de propósito, e aí fica assim, mutando. A questão desse propósito de vida, desse propósito existencial, desse propósito consciencial, seu enquanto consciência, ele vai ser uma linha condutora dos seus esforços ao longo da vida. O que vai mudar são as suas prioridades de cada momento, e aí isso vai encaixar a cada ano. Então, pegando um pouco essa questão do maxi planejamento que você trouxe na pergunta, o maxi planejamento a gente vai comentar ali um pouquinho mais para frente como que funciona, quais que são os passos para a estruturação desse maxi planejamento, mas basicamente ele tem a ver com essa priorização da Proexis na sua vida. Então, ele não é só um planejamento de vida, ele é você colocar a Proexis no centro dos seus esforços e as outras questões da vida, profissão, trabalho, formação, finanças, etc., eles vão vindo convergentes com os seus esforços proexológicos. Então, primeiro ponto, que aí é o que a gente está querendo trazer de reflexão nessa live, é você parar e pensar sobre esse seu propósito mais macro, que você quer para a sua vida, ou pelo menos o que você não quer. O princípio do isso não é para mim, você começar a eliminar uma série de questões e comprometimentos da vida humana que você não quer se envolver e o que você quer priorizar. E aí, com base nisso, você vai começar a estruturar o seu maxi planejamento de uma forma mais organizada, e aí vão ter prioridades que vão depender do momento evolutivo. Por exemplo, tem momentos de vida que você vai precisar, por exemplo, se dedicar mais à carreira profissional. Porém, você nunca vai perder de vista a Proex. Não é que você, agora eu vou aqui ganhar dinheiro e aí depois eu vou ver as minhas questões de assistência. A Invex inverte justamente essa lógica. Então, com relação às prioridades momentâneas que você tem, prioridades, por exemplo, de recim. Então, por exemplo, nesse momento, minha recim prioritária é desenvolver, superar a timidez para eu conseguir assumir mais aulas, para eu conseguir fazer mais assistência, conversar mais com as pessoas. Depois que isso passou um pouco, pode ser que em 2022, se você andar bem nessa recim, seja outra. Agora, minha prioridade é desenvolver mais meu parapsiquismo, ou seja, eu conseguir ampliar minhas percepções extrasensoriais para ampliar a assistência que eu sou capaz de fazer. Então, essas prioridades momentâneas que elas vão se encaixando no passo a passo do seu maxi planejamento, porém, a prioridade primeira
sempre vai ser a ProEx, que é o seu propósito, que ele é uma linha mais não tão mutável. Claro que a ProEx ela é dinâmica, porém não é mutável assim ano a ano, cada ano você tem uma ProEx, cada ano você tem um propósito. Quer comentar um pouquinho também, Kelly? Eu acho que vale bem essa distinção que você fez, Ibis, que é diferente o propósito e as metas que vão fundamentar esse propósito, que é o que você explicou, né? Então, e aí faz sentido ele perguntar a questão do propósito de cada ano, mas na verdade como que as metas e os objetivos daquele ano vão se articular com esse propósito maior, que é o propósito de vida, que na Conscienciologia a gente traz como a programação existencial, né? Então, essa distinção bem clara ajuda a pessoa até a fazer esse esmiuçamento, né? Esse detalhamento e fazer lá um de trás para frente, né? Pega lá o propósito, que metas que eu preciso alcançar para que esse propósito seja alcançado, e aí sim a pessoa vai detalhando para compor esse planejamento maior das diferentes áreas da vida, né? Então, eu acho que essa distinção que você fez é bem bacana e ajuda a pessoa a fazer esse detalhamento maior dos passos que são necessários para o alcance do propósito, e não um propósito a cada ano, que aí não perde a razão de ser, né? Legal. E aí, seguindo aqui, gente, então vamos esmiuçar um pouquinho essa primeira dica que a gente tem. Então, a primeira dica é fazer um inventário das suas ações assistenciais. Então, uma técnica bem prática para você começar a colocar em dia, começar a entender qual que é esse propósito. Então, Saler, por exemplo, em vez de você já se preocupar com qual que é o propósito do ano, entende o que você quer da vida e vê como que você vai articular. E aí, para isso, como a própria Kelly já trouxe, um dos pilares centrais de toda a ProEx é a assistência. E é interessante a gente ter uma visão mais fatofílica, ou seja, uma afinidade com os fatos, olhar os fatos. Então, só a gente lá refletindo no quarto, a gente não vai conseguir descobrir, ter uma iluminação e descobrir a nossa ProEx. A gente descobre fazendo, agindo, estando vivendo a nossa vida ali em função de contribuir com as outras consciências. Então, a primeira coisa é a gente olhar aqui, ó. Então, a primeira questão lista suas ações assistenciais, suas realizações assistenciais. Então, o que você já fez desde pequeno de ações que ajudaram outras pessoas? Que tipo de trabalhos que você já se envolveu? Por exemplo, você já foi voluntário em alguma instituição? Já ajudou seus colegas na escola? Lista o que você já fez de contribuição na sua família, como que você costuma ajudar os seus amigos, que tipo de projetos que você já se envolveu, que tinha ali como objetivo ajudar outras pessoas, ajudar outras consciências. E aí lista, pega lá um papel e lista, e começa a fazer essa análise, essa perspectivação de tudo que você já fez assistencialmente. E aí, gente, depois que você tiver essa listagem, esses fatos, essas ações concretas que você já realizou, vamos partir para uma análise, vamos analisar o que tem ali das suas realizações assistenciais. E aí, uma primeira pergunta que você pode se fazer é quais são os denominadores comuns? Tem temas comuns? Por exemplo, eu geralmente ajudava meus colegas em determinadas questões relacionadas à educação. Então, ajudava eles ali a passar de ano, ou ajudava ali a incentivar a ler determinado livro. Então, começa a ver se tem denominadores comuns, ou, por exemplo, eu ajudava mais meus colegas a superar dificuldades pessoais. Então, ou ajudava ali na minha família, às vezes dava o exemplo de determinadas superações. Ou, o tipo de assistência que eu fiz geralmente envolvia um processo de parapsiquismo, ou seja, de percepções extrasensoriais. Então, começa a ver se tem algum tema comum, se tem pontos que se repetem entre essas ações assistenciais, porque isso você vai começar a ter mais clareza de qual que é a área, a sua linha de atuação assistencial ali principal. E aí, você começando a perceber um pouco isso, uma outra variável que ajuda a gente a entender essa questão de qual que é o nosso propósito é a questão dos nossos talentos. Então, como já foi comentado bastante, nossa programação de vida, nosso propósito existencial, ele tem a ver com os nossos talentos, com os nossos trafores, o que a gente tem de melhor
para doar para as outras consciências e dar de contribuição para a humanidade. Então, comece a perceber lá naquelas coisas que você listou, quais que foram os seus talentos, seus traços, forças ou trafores que apareceram mais de uma vez. Apareceu ali mais de uma vez, por exemplo, comunicabilidade, ou tinha ali uma forma de raciocinar minha que ajudava a resolver determinados problemas, determinadas demandas assistenciais. Ou, geralmente o que me ajudava é que eu tinha ali uma empatia ali grande, conseguia entender o problema do outro e resolver. Então, começa a ver quais são os talentos, quais são as facilidades, quais são ali as principais contribuições, a sua forma de ser que contribuiu para aquela assistência ali ser bem sucedida, certo? E aí, com isso, se a gente já consegue identificar nossos talentos, denominadores comuns, vai começando a formar ali umas pecinhas de um quebra-cabeça para você ir juntando e entendendo mais, mapeando melhor qual que é a sua principal contribuição, seu quinhão assistencial. E aí uma outra variável que vai ajudar também é a gente ver quais são as áreas, os tipos de assistência que você tem mais facilidade. Então, você tem mais facilidade, por exemplo, em trabalhos que são intelectuais, em trabalhos que são parapsíquicos, em trabalhos que são ali no trato com a pessoa. Então, vai procurando entender, a partir dessa listagem, desses fatos que você conseguiu coletar na sua vida, o que aconteceu ali que você teve mais facilidade. Então, se você junta os denominadores comuns, os talentos e as suas facilidades, coisas que te dão satisfação em fazer, aquilo ali vai ficando ainda mais claro. E aí, por fim, uma última dica, um último questionamento que eu trago aqui de proposta para vocês fazerem é observar os feedbacks. Então, se às vezes você teve ali dificuldade de listar ações assistenciais, você pode conversar com outras pessoas ou lembrar momentos que você recebeu feedback do tipo, poxa, obrigado por aquele dia, você me ajudou bastante. Então, com isso, você vai começando a ver coisas singularidades suas que foram fundamental a ajudar ali outras pessoas. E aí, uma dica procura listar mesmo as mínimas ações, porque conforme você vai tendo mais fatos, mais vai ficando completo o quadro para você poder analisar. E aí, no contexto da Invex, é muito comum, a gente está mais jovem, ter dificuldade de não ter tantas realizações assistenciais. E aí entra um dos princípios mais sérios da Invex, que é essa proatividade assistencial. Se coloca em situações assistenciais, porque aí você vai ter mais fatos para analisar. Então, se você não faz voluntariado ainda em alguma instituição, pensa em começar a voluntariar, ver um tema que te interessa. Se você se identifica, por exemplo, com essas ideias da Conscienciologia, se você tem por hipótese ter feito um curso intermissivo e ainda não é voluntário, pense em voluntariar numa instituição conscienciocêntrica, porque aí você vai estar lá no core ali de uma realização de um projeto maior assistencial, e aí você vai começar a ter muito mais coisas para analisar. E aí, com o andar do tempo, vão começando a aparecer mais situações, convergências, sincronicidades, e aí você vai começando a ter insights de qual que é o seu propósito, qual que é a sua linha assistencial, qual que é a principal tarefa evolutiva para você realizar nessa vida. Então, fica a dica aí, pessoal, de aproveitar, isso já conecta essa questão do balanço com essa questão do propósito, para que a gente consiga, a partir do propósito, traçar um planejamento. Mas tem uma segunda dica muito boa, que aí a Kelly pode comentar para a gente, que também ajuda a você a fazer reflexões, a fundamentar essas reflexões de qual que é o seu propósito. Eu queria só fazer um comentário antes, Ibis, em relação ao que você estava colocando, que, assim, não tem como a gente se descobrir se não for a partir das nossas vivências, né? Não dá para a gente ficar num quarto fechado e tentar fazer uma autorreflexão, identificar como a gente funciona, se não for na prática, se não for a partir da interação com as outras pessoas, se não for a partir do trabalho. Então, fica muito mais fácil a gente identificar todos esses fatores que a Ibis falou a partir das experiências que a gente tem. Então, eu reforço o convite que a Ibis fez, se coloque aí para fora, interaja com as pessoas, trabalhe, que aí vai ficar muito mais fácil você identificar quais são os seus talentos, quais são as suas facilidades e onde que você pode assistir as outras pessoas, né? Essa segunda dica é um exercício, na verdade, de reflexão,
que tem o propósito de você fazer o seguinte exercício. Você vai lá tentar se recolher em algum ambiente, né? E você vai pensar, tá, cheguei ao final da minha vida hoje, né? Você pode pensar, tá, morri. Aquele momento, né? Fiz a transição e olhei para trás, olhei para esse caminho que eu percorri ao longo da minha vida. O que você quis deixar para trás? Qual foi o legado que você olhou quando você olha e você fala assim, tá, eu gostaria de ter feito isso. E aí você começa a registrar qual a expectativa que você tem em relação à sua vida e o que você gostaria de ter feito em relação a ela. Ou seja, esse é um exercício para você se colocar adiante, alguns anos aí para frente, e começar a refletir, tá, diante de tudo que eu fiz, o que eu gostaria de ter deixado. Então, se a gente puder passar um pouquinho adiante, a gente consegue fazer uma reflexão em cima do quais as realizações que eu gostaria de ter feito, ou seja, que projetos que eu gostaria de ter me envolvido, né? Que eu gostaria de ter produzido algum livro, eu gostaria de ter feito algum projeto social, eu gostaria de ter feito, sei lá, descoberto a cura do câncer, né? Você está falando aqui brincando, mas são exemplos de aspectos que você pode pensar de realização que você gostaria de deixar ao final da tua vida. Um próximo ponto que a gente pode pensar é quais são os elementos que você gostaria de ter levado em consideração na sua vida? Ou seja, eu acho que, na verdade, a gente poderia pensar em princípios, assim. Quais foram os principais princípios que você gostaria de ter sido conhecido por ter aplicado? Ou seja, quando pensam em você no final da tua vida, você está lá naquele momento que as pessoas estão começando a relatar o que você fez, né? Você gostaria de ter sido lembrado por quê? Pelo seu nível de ética, pelo seu nível de atuação e de respeito em relação às outras consciências? E aí você começa a aumentar a quantidade de variáveis que você gostaria de ter desenvolvido ao final dessa existência. Desculpe. O próximo elemento que a gente pode pensar são as conquistas evolutivas, a gente tem também as imaturidades, ou seja, quando eu penso na minha vida, o que eu gostaria de ter superado? Eu tenho dificuldade, por exemplo, de falar em público. Eu sou uma pessoa muito tímida. Eu gostaria de manter isso até o final da minha vida. Eu gostaria de ter superado e ter desenvolvido, né, uma coragem, uma disposição para interagir com qualquer consciência. Então, esse é um exemplo de maturidade de ser superado. Ou seja, se eu sou uma pessoa que não tem disciplina, o quanto que isso vai comprometer a minha vida até o final? Então, eu gostaria de superar isso ao final dessa existência? Que características que você gostaria de ter desenvolvido? Outra variável que a gente pode considerar são os princípios pessoais que eu tinha falado antes. Por quais princípios você gostaria de ter vivido? Uma outra variável que a gente pode mencionar é qual a contribuição para a humanidade. Se a gente pegar o saldo disso tudo, né, das conquistas evolutivas que você gostaria de ter feito, das imaturidades que você gostaria de ter superado, dos princípios pelos quais você gostaria de ter vivido, no final de tudo isso, qual é a contribuição que você gostaria de ter deixado? Eu sei que é um exercício de imaginação, mas esse exercício vai mostrar para você o que você valoriza em termos de conquistas, em termos de princípios, em termos de valores. E aí, na hora que você tem isso identificado, você consegue pensar mais no seu propósito de vida com essa perspectiva. Ah, tá, então se eu gostaria de conquistar isso ao final da minha vida, o que eu preciso fazer hoje para chegar lá? Ou seja, se eu quero escrever um livro, ou se eu quero ser um docente que impactou a vida de milhares de pessoas, como que eu vou fazer para conquistar isso? Quais são os passos anteriores que eu preciso fazer? Então, ao refletir sobre esse legado evolutivo, ou seja, o caminho que a pessoa gostaria de ter percorrido, ela começa a traçar elementos e definir prioridades que vão ajudar ela a chegar nesse ponto. E aí a gente tem Pode falar, Ivy. Desculpa, Kelly, eu só ia dar um exemplo, assim, que, por exemplo, para mim, essa reflexão ajuda a pensar assim, qual que é eu não aceito menos que isso ao sair dessa vida. Então, por exemplo, para mim, uma meta muito profunda, assim, que tem a ver com o meu propósito eu quero aprender a ser uma amparadora. Ou seja, existem consciências extrafísicas, tem até live no canal que fala sobre isso, sobre os amparadores extrafísicos, que são consciências que se manifestam na dimensão extrafísica e que elas são especialistas, técnicas, profissionais em auxiliar outras consciências.
E tendo contato com essas consciências, eu tenho que, para mim, essa vida, uma das minhas metas mais prioritárias é eu aprender, eu entrar nesse mecanismo assistencial de uma forma mais lúcida, mais profissional. Então, conforme você começa a ter essas clarezas, você começa a também conseguir delinear o seu planejamento, as suas escolhas de vida, quais são as conquistas. Para fazer isso, eu vou ter que ter uma série já de atuações amparadoras nessa vida humana, vou precisar superar uma série de traços mais egocêntricos que eu ainda tenho, vou precisar ter princípios pessoais mais evolutivos, aplicados, teáticos, ou seja, teoria mais prática. Então, eu acho que essas reflexões, elas ajudam demais a gente ter uma bússola consciencial de saber para onde ir na hora de tomar escolhas, né, Kelly? Isso aí, Bis. E aí a gente pode pensar, antes de passar para a próxima dica, a gente pode pensar em como fazer essas reflexões considerando as diferentes áreas da vida da pessoa. Ou seja, a Ibis trouxe um exemplo, né? Aquele propósito, ou não aquele propósito, mas aquela expectativa do que ela gostaria de desenvolver. Ela deu alguns exemplos de variáveis que podem ser alcançadas, mas a gente pode pensar nessas variáveis também considerando as diferentes áreas da vida que nós temos. Então, é muito comum esse conceito de roda da vida, que é utilizado na psicologia, na área vocacional, no coaching também, né? Mas aqui, quando a gente leva em consideração essa roda da vida, a gente amplia um pouco mais as variáveis que estão relacionadas a ela em função do paradigma consciencial. Então, por exemplo, a Ibis mencionou uma característica associada ao processo da assistencialidade que a gente tem aqui. Então, existem outras áreas da vida que também podem ser contempladas para o desenvolvimento disso. Por exemplo, a autopesquisística, ou seja, que variáveis que eu preciso desenvolver em mim mesma para desenvolver essa assistencialidade ou essa postura de amparador. Ou seja, que variáveis da minha comunicabilidade, da minha interação com as pessoas, por exemplo, eu preciso desenvolver para conseguir assistir outras pessoas. Ou seja, se eu ficar trancada dentro de casa, dificilmente eu vou conseguir fazer uma assistência se eu não desenvolver a minha capacidade de interação e de interlocução com os outros, né? Então, a minha afetividade. É possível assistir outras pessoas se eu tiver emocionalmente debilitado, ou seja, se eu tiver num processo de ensimesmamento, como a gente fala, né? Ou seja, eu preciso ter uma afetividade mais madura, conseguir desenvolver um certo bom humor em relação à vida. Isso tudo vai facultar um processo de fortalecimento da consciência e a forma como ela vai lidar com a vida, né? Então, no vídeo passado, a gente mencionou e foi desenvolvido um pouco essa questão das áreas da vida. Aqui a gente está só mencionando que variáveis que podem ser consideradas no contexto da INVEX e considerando o paradigma consciencial. Então, a gente tem aqui o processo da saúde holossomática, o parapsiquismo, que a Ibis falou, a própria maturidade que está dentro do processo da INVEX, né? Que é esse processo da antecipação da maturidade desde cedo, e uma série de outras variáveis que podem ser consideradas. E aí, no próximo slide, a gente vai mostrar para vocês essa roda da vida aí adaptada com as características das áreas da vida segundo o paradigma consciencial, e que é uma proposta do professor Pedro Borges, que é a eitologia do intermissivista, que é exatamente levar de eito, levar em conjunto essas áreas da vida para que a programação existencial seja alcançada, ou seja, é pouco provável que a gente consiga avançar efetivamente no nosso nível de maturidade se a gente se concentrar, por exemplo, só na área de finanças, ou no nosso desenvolvimento financeiro. Ou seja, se eu não levar em consideração o meu desenvolvimento intelectual, o meu processo assistencial, o processo do parapsiquismo, as áreas que são relevantes para eu conseguir colocar em prática a programação existencial vão ficar arrefecidas ou não vão ser desenvolvidas o suficiente para fazer aquilo que é necessário. Então, se eu consigo levar em consideração essas diferentes áreas, isso vai ajudar na realização da programação existencial. Ai, desculpa. Tudo certo. Pessoal, a gente tem mais pergunta? A gente tem mais uma pergunta aqui, enviada pelo Antônio. Ele diz o seguinte: como eu posso usar a técnica de mais um ano de vida para me auxiliar no meu propósito de vida? Será que ajudaria a aprofundar a identificação dele? Muito boa pergunta, Antônio.
tem a ver com isso que a Kelly está falando e tem a ver também com a pergunta anterior que o Saler fez. Então, vamos por partes. Essa técnica de mais um ano de vida, para quem ainda não conhece, ela é uma técnica da conscienciologia que ela parte do princípio que você simula como se você fosse morrer, dessomar daqui a um ano. Então, você tem um ano para tentar colocar em dia os principais aspectos da sua ProEx que você vê que estão pendentes, que você não poderia dessomar sem ter realizado. Essa técnica ela ajuda muito numa aceleração evolutiva, Antônio, e eu vejo que não só ela pode ajudar na questão do propósito, mas ela pode ajudar também na pergunta do Saler a dar um gás, a botar mais foco nessas prioridades momentâneas que às vezes estejam mais menos desenvolvidas, por assim dizer, que tem a ver também com essa questão de você olhar qual área da sua vida que você vai dar um foco. Então, essa técnica, como eu falei, ela parte desse exercício imaginativo de você assumir como se você tivesse só mais um ano de vida, então você vai ter que pensar na sua prioridade. Então, sim, Antônio, você vai precisar pensar no seu propósito, porque não é só uma técnica assim operacional, por exemplo, eu quero comprar um carro, então eu vou lá e meu ano vai ser em função de comprar esse carro. Não, ela é uma técnica consciencial. Então, você precisa ter objetivos conscienciais atrelados a ela. Essa é uma técnica interessantíssima, eu já tive a oportunidade de aplicá-la 3 vezes na minha vida, ou seja, em 3 anos, com prioridades diferentes que eu identificava ali com o meu momento. Então, a primeira vez que eu apliquei, como que eu fiz? Eu vi que dentro da minha ProEx tinha algumas questões de relação, de gargalos que tinha ali no contexto da minha família, que estavam mais ou menos pendentes, e eu estava deixando aquilo um pouco assim, arrastando. Eu não tinha uma relação tão próxima, não valorizava muito, estava numa fase que eu tinha passado meio que um pouco rebelde, um pouco mais desgarrado da minha família, e eu vi que aquilo não era coerente com o meu propósito, com aspectos da minha ProEx, que eu tinha me comprometido em relação à minha família. Então, eu dei um foco total a isso nesse primeiro ano. Então, tive várias ações assistenciais em relação à minha família que foram fundamentais, assim, teve uma diferença muito grande, porque essa técnica, ela tem um amparo específico e ela tem um processo, assim, paratecnológico mesmo, extrafísico, que parece que as coisas ficam mais dinamizadas, as oportunidades, aquilo que você quer mexer, chove de oportunidade para você resolver o que você quer. Outra vez eu trabalhei com questões mais da minha afetividade, como era comigo mesma, a minha autoafetividade, também a afetividade com as outras pessoas ao meu redor, que aí além da minha família, mas também questões de amizades, relacionamentos e etc. Então foi uma técnica que eu consegui amadurecer aspectos meus mais recinológicos, ou seja, de reciclagens intraconscienciais que contribuiu muito, ou seja, tem a ver com o meu propósito, mas foi uma coisa mais específica ali que eu peguei para acelerar, de traços que eu precisava reciclar. E uma terceira vez que eu apliquei tinha a ver com um projeto de mudança que eu tinha aqui para Foz do Iguaçu, justamente para me dedicar mais ao voluntariado, e que naquele momento de vida que eu via que eu tinha mais responsabilidade com essa instituição, com essas ideias, do que eu estava no momento. Então, eu vi que era coerente eu mudar de cidade, fazer um aprofundamento do meu vínculo no voluntariado, e aí todas as ações convergiram para isso. Então, eu vejo mais essa técnica, Antônio, como uma convergência de esforços em prol do propósito, só que ela vai ajudar também, a partir dessa questão, você vai ter mais fatos para analisar e ajudar o aprofundamento da identificação do autopropósito, da própria ProEx. Então, super recomendo aí, para quem quiser, tá nessa fase de planejamento, tá pensando no 2021, e aí já engata com a live que a gente vai ter na sequência dessa, sobre planejamento mais do ano. E essa técnica ela é super convergente para acelerar esses esforços. Porque se você assume que você só tem mais um ano, aquilo que a Kelly comentou de você parar de ficar com bobeiras, perder tempo com picuinha, perder tempo com gasto de energia com coisas que não são prioritárias, isso diminui muito, porque você vai ter que correr, você tem um ano para botar sua ProEx em dia. Então, ajuda muito. E aí, continuando aqui, gente, indo para a terceira e última dica, porém não menos importante. Então, a gente tem aqui essa questão do maxi planejamento invexológico, nossa terceira dica.
Essa técnica é um dos pilares principais, um dos fundamentos da própria técnica da Invex, então uma técnica que sustenta a outra técnica, que consiste em você fazer esse planejamento da sua vida, tentar enxergar o mais longe que você puder ao longo da sua vida humana, só que tudo isso centrado em torno da sua programação de vida, do seu propósito existencial. Então, você vai precisar refletir qual que é a sua ProEx, para que você consiga fazer esse planejamento convergente com o principal que você tem da sua vida, o suprassumo que você estava lá no curso intermissivo, se você se considera intermissivista, e falava, não posso perder isso de vista. Essa é uma técnica para ajudar nessa focalização. E aí ele tem 3 etapas, basicamente. A primeira tem a ver com tudo isso que a gente está falando, que é essa autoanamnese, ou seja, uma autoanálise, uma autopesquisa, uma autoinvestigação, para você entender mais sobre você. Sem a gente saber sobre nós mesmos, como nós somos, como nós funcionamos, fica muito difícil a gente pensar nesse propósito, porque como a gente falou, não é uma coisa de destino, uma vocação divina, um dom que apareceu. Não, é uma coisa que você planejou para você mesmo. Então, você precisa recuperar esses cons, essa lucidez que você tinha quando programou a sua vida humana, certo? Então, a primeira etapa do Max Planejamento consiste nessa autopesquisa mais profunda, para ter esse autoconhecimento mais técnico, mais assertivo. E aí, tendo isso como base, a segunda etapa do Max Planejamento é justamente você definir o seu mega foco. E aí aqui, gente, uma dica muito importante que principalmente no contexto de juventude, às vezes gera um pouco de medo, de ansiedade, é o quê? Gente, você pode estabelecer hipóteses de megafoco, qual que é a sua linha, a sua especialidade de ProEx. Então, você fez lá a sua autoanamnese, viu os fatos assistenciais que você já realizou, os denominadores comuns, e aí você fala, eu acho que meu megafoco é, por exemplo, a inversologia, estudar, fazer assistência, ajudar outras pessoas a recuperarem cons por meio da inversão existencial, dessa técnica que a gente está conversando. Faz essa hipótese, começa a planejar ações, fazer ações assistenciais voltadas a essa temática, e aí você vê se tem amparo, se a coisa flui, se tem uma assistência ali que é realizada, os efeitos disso, e aí você vai conseguindo ajustar a partir dessas hipóteses e testes qual que é o seu mega foco. E aí, a partir desse mega foco, você que é o seu objetivo prioritário da vida humana, sua ProEx, sua linha ali que você não pode perder de vista, aí a gente vem a questão dos meios. Quais são as estratégias a curto, médio e longo prazo para eu atingir esse propósito, para eu atingir metas, aspectos, elementos do que eu me programei para essa vida humana. Então, envolve tanto essa questão da autopesquisa quanto esse raciocínio estratégico de como que você vai convergir os seus esforços para determinadas realizações. Então, por exemplo, o exemplo que a Kelly deu, tá, eu acho que eu tenho que escrever livros. Tá, mas sobre o que são esses livros? O que você precisa fazer antes? Então preciso fazer alguns artigos ali, ter uns feedbacks, ver se funciona. Eu vou dar aula daquele assunto, vamos ver como é que é a recepção dessa assistencialidade, quais são os efeitos nos assistidos, enfim, vai pensando essas estratégias a curto, médio e longo prazo. E aí, gente, se você quiser ver mais detalhadamente esse Max Planejamento Invexológico, recomendo muito você acompanhar mais os nossos materiais aqui da Sinvex, tem muita coisa sobre isso. Tem um artigo no site da Sinvex sobre Max Planejamento, que dá mais detalhes sobre cada um desses 3 passos, dessas 3 etapas. Tem vídeos aqui no canal também sobre Max Planejamento Invexológico, então fica aí acompanhando, e aí pega essas reflexões, anota, pensa sobre o seu propósito, e aí você pega depois a live seguinte sobre planejamento do ano, principalmente o Saler que perguntou sobre meta ali, prioridade do ano, o Antônio também que perguntou sobre a técnica de mais um ano de vida. Pega essas reflexões, essas técnicas da live de hoje e converge, engata ali com a live seguinte sobre o planejamento 2021, as metas evolutivas que você vai ter para aquele ano, que aí ajuda nessa questão do raciocínio das metas a curto, médio e longo prazo.
E aí, gente, nosso tempo já está chegando ao final. A gente trouxe aqui uma reflexão para vocês. É uma frase do professor Valdo, que está lá no Léxico de Ortopensatas, que diz assim: toda ProEx, seja Auto ProEx ou Max ProEx, parte do objetivo da assistência da Consim para a humanidade. Ou seja, tudo isso que a gente vem discutindo do início ao fim, essa é uma síntese, né? Ou seja, quando não dá para a gente pensar em propósito ou sentido de vida sem considerar a sua contribuição assistencial para a humanidade. Qual o seu legado assistencial? Então, a gente termina hoje aqui com essas reflexões. Fica o convite para vocês, como a Ibis falou, de vocês olharem os materiais que já tem disponíveis no site da Sinvex, no canal aqui no YouTube também. Né? Um ponto importante para a gente falar para vocês é que existe uma série de informações. Acho que a gente tem mais um slide, Ibis? Acho que é o último. Não, é o último? Uhum. Então, fica o convite aí para vocês darem uma olhada no nosso material, né? Se você assistiu o vídeo até aqui, dá uma curtida no vídeo, não esquece de se inscrever no canal, assinar o sininho lá da notificação, que isso é importante para que você receba as notificações dos próximos materiais que vão ser publicados aqui no site. Então, fica de olho nos próximos vídeos, né? Que vão completar essa série de 4 vídeos, como a gente falou, e aproveitar e fazer essa reflexão sobre o balanço da vida toda, né? E o planejamento da vida toda também. Não se restrinja só a 2020, 2021 e procure pensar na sua vida como um todo, né? Nesse propósito de vida e como articular as suas metas, os seus talentos para que esses objetivos sejam alcançados. Isso, e aí, pessoal, ficam nossos votos aqui de sucesso nesse seu propósito, nesse planejamento do ano, que 2021 seja um ano de muito foco assim na sua própria evolução, muitos frutos, e aí qualquer coisa, conta com a gente, continua acompanhando aí o canal e acompanha também essa série completa de vídeos que os 4 vão dar um panorama muito interessante para vocês conseguirem conectar o seu maxi planejamento infectológico com as suas metas mais anuais e a sua rotina, tendo essa coerência, essa coesão entre os seus esforços, conseguindo ser muito mais assertivo nos seus resultados evolutivos e assistenciais. Então, até a próxima, pessoal! Até a próxima, pessoal. E só mais 2 convites antes da gente terminar. Só lembrar para vocês, se você aplica a técnica da Invex, o Censo de Invexologia está aberto, ou seja, se você aplica a técnica da Invex, quer contribuir com esse entendimento de como a técnica tem funcionado ao longo desses anos, nós já são 30 anos desde a proposição pública da técnica da Invex, fica o convite para você lá dar a sua contribuição e ajudar a gente a entender quais foram os seus desafios, quais foram os fatores que facilitaram a aplicação da técnica, e fazer o convite para você que já está escrevendo a sua autopesquisa, que já está aplicando a técnica da Invex, a escrever para o SIG, que vai acontecer no ano que vem. Então, vai ser um SIG totalmente online, que é o simpósio de inversão existencial, promovido pelo Greenvex, no caso, o Greenvex Foz do Iguaçu, que está organizando. Mas como ele vai ser online, vai oportunizar a participação de pessoas de todo o Brasil e do mundo, né? Então, manda o teu trabalho, a chamada de trabalhos vai estar na descrição aqui do vídeo. Você vai ter todas as informações sobre como participar e enviar o seu trabalho para participar desse evento. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.